Junho de 2013. Um mês para não se esquecer no Brasil. Centenas de milhares de pessoas ocupam as ruas do país. Estamos no 8º dia dos maiores protestos já vistos desde o impeachment de Fernando Collor em 1992. As notícias sobre as manifestações começaram em 3 de junho, o primeiro dia útil do aumento das passagens de ônibus em São Paulo. De R$ 3,00, a tarifa foi reajustada para R$ 3,20. No dia 6 e 11, novos protestos. A imprensa começa a dar mais visibilidade ao movimento. No dia 13, uma reviravolta. 5.000 pessoas tentam chegar à Avenida Paulista e são impedidas por um contingente de 500 policiais e a tropa de choque. Quase 200 pessoas foram presas, entre elas um jornalista da revista Cata Capital que portava um vinagre. Balas de borracha, sprays de pimenta e bombas de gás lacrimogênio são disparados contra manifestantes e órgãos da imprensa. A reação da polícia despertou a atenção para abusos da corporação. A população marca uma nova manifestação. Desta vez, o pedido é por paz. 65.000 pessoas foram às ruas de São Paulo. Uma multidão tomou a Avenida Paulista. Alguns manifestantes seguiram pela Marginal Pinheiros e foram ao Palácio dos Bandeirantes, onde tentaram invadir o local. Não houve ação policial. O movimento começa a ganhar novos contornos. Passe livre, corrupção, educação e falta de vontade política são frases marcantes em diversos cartazes. No mesmo dia, protestos tomaram conta de todo o Brasil. Em Brasília, manifestantes invadem a Marquise do Congresso. No Rio de Janeiro, mais de 100.000 pessoas saem às ruas. Pelo menos 12 capitais são tomadas por manifestações. No dia 18, o prefeito Fernando Haddad admite que deve rever a tarifa do transporte público. No dia 19, os protestos começaram já pela manhã. À noite, a região do ABC Paulista, Niterói, no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte foram tomadas por protestos. A polícia reagiu com balas de borracha ou bombas de gás em todos os locais. E o Ação Nacional pergunta: será que o gigante acordou? Olá, boa noite para você que acompanha o Ação Nacional. Como vemos, o Brasil passa por um momento único, um momento de muitas manifestações. Nós temos imagens, daqui a pouco nós vamos mostrar para você de casa imagens de Campinas, no interior de São Paulo, assim como Campinas, outras cidades do Brasil também passam por manifestações nesse momento. Quem vai discutir com a gente sobre esse assunto hoje e ajudar a gente a refletir mais sobre o verdadeiro sentido dessas manifestações, o que querem os manifestantes e o que o governo pode oferecer, a ação da polícia, enfim, esse momento em que nós vivemos é a presidente da OAB de Vinhedo e Louveira, a doutora Adriana Maria Viel. Obrigada, doutora, pela presença aqui com a gente hoje na Ação Nacional. E também Pedro Arruda, cientista político e professor da PUC de São Paulo. Obrigada, Pedro, pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado, boa noite. Nós estamos na linha com a repórter Crisla Iqueda, que está em Campinas. A Crisla esteve lá desde o início da manifestação. Crisla já está na linha? Tá. Crisla vai entrar na linha daqui a pouco. A manifestação em Campinas acabou tomando uma proporção fora do esperado. Nós estamos com imagens já de Campinas. Temos imagens para mostrar? A gente vai mostrar imagens daqui a pouco de Campinas. Você acompanha aí agora algumas imagens que aconteceram agora há pouco em Campinas, a manifestação que tomou uma proporção grande. Crisla Iqueda, me ouve agora, Crisla? Oi, Karina, boa noite, eu te escuto e é isso mesmo, a manifestação aqui na cidade de Campinas foi muito conturbada. Como é que está a situação agora, Crisla? A gente vê algumas imagens agora, aqui, meio com muita gente, né? No início, eu acredito que vocês estejam vendo essas imagens do início do protesto.
protesto começou bem pacífico no Lago do Rosário, muitos jovens reunidos, levantando cartazes, cantando o hino nacional pelas ruas e foram em direção à prefeitura. Até esse momento estava tudo tranquilo, mas quando chegou na prefeitura a situação se transformou. Karina, foram momentos assim, bem tensos, de pânico, porque um grupo de manifestantes que estavam separados dos demais da população começou a provocar a guarda municipal que guardava ali à frente da prefeitura. Eles jogavam rojões e fogos de artifício na guarda e a guarda respondeu com bombas e com balas de borracha. Inclusive, Karina, uma dessas bombas chegou bem perto da nossa equipe, nós tivemos que sair do local e ali depois a gente se manteve ao lado da prefeitura. Ali também nós apresentamos cenas bem violentas, inclusive a tropa de choque teve que intervir também contra os manifestantes e trocaram bombas caseiras, esses manifestantes jogavam essas bombas caseiras na tropa de choque, a tropa de choque respondia com bombas de efeito moral. Crisla, houve muito pânico, então, pelo visto, no centro da cidade de Campinas. A gente tem uma informação aqui que 30 mil pessoas participaram desse protesto, 6 pessoas foram detidas, 2 delas com explosivos. Houve mesmo essa questão da violência dos manifestantes e também da polícia, dos dois lados. Sim, foi de ambos os lados. Inclusive, a gente conseguiu imagens de uma das detenções, de uma das apreensões, e a população, essas 20 mil pessoas que estavam aqui para se manifestar por uma sociedade mais democrática, não conseguiu cumprir com esse objetivo até o fim, porque tiveram que se retirar também da Avenida Anchieta, que foi o cenário dessa violência toda, e toda vez que acontecia algum ato de violência, a população respondia também gritando sem violência, mas isso não aconteceu, infelizmente. Agora a gente tem algumas informações que a manifestação teria se acalmado, depois voltou a ficar violenta, é isso mesmo? Você tem informação do que acontece nesse momento? Isso, nós tivemos que sair ali de perto da prefeitura, porque realmente a situação estava bem perigosa, nós estávamos correndo risco, e nós viemos aqui para o centro de convivência, que é da onde eu falo agora. Eu continuo escutando algumas explosões, continuo escutando pessoas, assim, alguns atos de violência. Crisla, obrigada pelas suas informações. Vamos fazer o seguinte, ao longo da Ação Nacional a gente volta a conversar para saber se a situação já se acalmou e como é que estão as coisas por aí no centro da cidade de Campinas. Muito obrigada, Crisla. Boa noite. Obrigada, Karina. Boa noite. Doutora Adriana, Pedro, é uma situação que já era esperada ou pegou todo mundo de surpresa? Não só Campinas, mas a gente sabe que tantas outras cidades, no momento do Brasil todo, vivem uma situação até de violência. Algumas cidades menos, algumas capitais menos, mas a exemplo de Campinas, outras também estão passando por esse confronto com a polícia. Não havia jeito de prever isso, de se evitar isso, de se organizar melhor, e a polícia também? Eu acredito que o rumo que essas mobilizações, essas manifestações tomaram foi imprevisível. Uma semana atrás, uns 10 dias, por exemplo, ninguém imaginava realmente que essas manifestações tomassem essas proporções. No começo da semana passada, em São Paulo, onde estavam os maiores protestos, conseguiam reunir 5 ou 10 mil manifestantes, enfim, né? E depois essa mudança com 50, 100 mil manifestantes nas ruas, né? É bastante difícil de entender o que tem acontecido, porque num protesto com 100 mil pessoas, obviamente que tem diversas visões de mundo, concepções, enfim, né? Então é um movimento muito heterogêneo. Quem que participa desses protestos, né? São estudantes, universitários, de classe média, são trabalhadores da periferia, jovens, enfim. É muito difícil identificar uma identidade, por exemplo, com relação à origem social, até mesmo a orientação política. Todos, né? se juntam ali nesse momento, né? Se juntam e não se juntam, né? No começo havia uma unidade maior, né? É importante levar em consideração o seguinte,
Esses protestos começaram por conta do reajuste da tarifa do transporte público, né? Em São Paulo foi reajustado em 20 centavos. Então, o movimento Passe Livre, que começou a organizar esses protestos, estava exigindo justamente a revogação desse aumento, né? Também é importante lembrar que essa era uma reivindicação imediata. Havia uma outra de mais longo prazo, que é justamente a tarifa zero. Como diz o próprio nome do movimento, é o movimento Passe Livre, né? Depois outros grupos foram aderindo a essas manifestações, inclusive incluindo na pauta das reivindicações propostas que não estavam originalmente ali, né? Então, pessoas que agora passaram a exigir o combate à corrupção, criticando, por exemplo, os gastos governamentais para obras de infraestrutura visando a realização de jogos esportivos, como a Copa do Mundo, enfim, né? Então, também está muito diversificado, é um movimento muito heterogêneo. As informações que a gente tem é que esses grupos se dividiram em São Paulo agora, nesse momento, inclusive, eles estão brigando, né? Entre si. Sim. A gente já vai falar um pouco mais, professor, sobre os objetivos dessas grandes manifestações em São Paulo e em outras cidades do Brasil. Quero lembrar você de casa que existe o e-mail do Ação Nacional, açãonacional@rs21.com.br. Mande as informações daí da sua cidade, de onde você está, o que está acontecendo. Mande a sua opinião, o seu comentário, ou ainda pelo telefone 19-3871-9620. Você pode tirar suas dúvidas também a respeito desse assunto. Nós já temos informações de telespectadores que algumas rodovias estão bloqueadas no interior do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com essas informações atualizadas e completas para você de casa. A gente volta daqui a pouquinho.